Pinóquio. Era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Ele vivia sozinho em uma oficina muito simples, cercado por relógios e caixinhas de música feitos de madeira, e sonhava em ter um filho para lhe fazer companhia. Um dia, ele decidiu esculpir um boneco de madeira. "O seu nome será Pinóquio", ele disse. "Ah, como eu gostaria que você fosse um garoto de verdade." E então, Gepeto foi dormir. Enquanto Gepeto dormia, a fada azul veio e disse: "Gepeto tem sido sempre bom para todo mundo, então eu vou dar o dom da vida ao Pinóquio." E num passe de mágica, Pinóquio estava vivo. Eu posso andar, eu posso dançar, eu posso falar." Pinóquio vibrava. Gepeto acordou com o barulho e, para sua surpresa, ele viu que o seu desejo havia se tornado realidade. "Você está vivo, meu garoto de madeira." E eles começaram a dançar alegremente. Gepeto deu dinheiro para Pinóquio comprar alguns livros e mandou-o para a escola. "Não pare em nenhum lugar em seu caminho para a escola", Gepeto falou para Pinóquio. Pinóquio estava caminhando alegremente pela rua quando ele encontrou um garoto. "Para onde você está indo com todo esse dinheiro?" perguntou o garoto. "Eu estou indo comprar livros para ir para a escola", respondeu Pinóquio. "Por que você não compra doces ao invés disso?" perguntou o garoto. De repente, um grilo falante sussurrou no ouvido de Pinóquio. "Não faça isso, Pinóquio. Não dê ouvidos a ele." Mas Pinóquio não deu importância ao grilo e foi assim mesmo à loja de doces. Você recebeu todo esse dinheiro para comprar doces?" perguntou a moça da loja a Pinóquio. "Sim, o meu pai quer que eu compre doces", respondeu Pinóquio. De repente, seu nariz cresceu. Conforme ele saiu da loja, o outro garoto rapidamente roubou os doces de Pinóquio e fugiu. Pinóquio havia sido enganado. O grilo falante viu que Pinóquio estava com menos dinheiro e perguntou: "O que aconteceu com o dinheiro, garoto?" Eu. Eu. Eu o perdi", respondeu Pinóquio. Seu nariz cresceu mais ainda. Pinóquio voltou para o seu caminho e encontrou uma raposa e um gato, que lhe disseram: "Ei, garoto, nós apostamos que você quer ir a um show de marionetes. Nós temos essa entrada que custa somente 5 moedas para você." Pinóquio decidiu ir. "Eu tenho 5 moedas e meu pai disse para eu gastá-las em diversão." Ai, e seu nariz cresceu novamente. Pinóquio tentou ir ao show, mas a entrada era falsa. Assim, eles não deixaram Pinóquio entrar no show e ele foi chorar em um canto. Um homem estranho, com uma longa barba preta, encontrou Pinóquio chorando. Era Stromboli, o dono do show de marionetes. Ele estava encantado. Uma marionete sem fios! Rapidamente ele convidou Pinóquio para fazer parte do show. Pinóquio subiu ao palco e dançou, pulou, cantou, enquanto Stromboli atuou com as outras marionetes. O público estava adorando. De repente, o nariz comprido de Pinóquio se emaranhou com os fios das outras marionetes, e o show acabou com o público rindo e aplaudindo. Então, Pinóquio decidiu voltar para casa. Mas Stromboli tinha outros planos. Ele agarrou Pinóquio e o prendeu em uma gaiola. "Agora você é meu", disse Stromboli. Enquanto Pinóquio chorava, o grilo falante apareceu. "Viu, Pinóquio?
Se você tivesse ido à escola como Gepeto mandou, nada disso teria acontecido. Porém, o grilo decidiu que Pinóquio merecia uma segunda chance. E assim ele correu para a casa de Gepeto e disse a ele que Pinóquio precisava de sua ajuda. Rapidamente, Gepeto correu para o show de marionetes. Lá ele encontrou Pinóquio e o tirou da gaiola. Ladrão! Ladrão! Gritou Stromboli enquanto corria na direção de Gepeto. Aquela marionete é minha! Pinóquio pensou rápido e fez Stromboli tropeçar e cair na caixa de marionetes. Pinóquio e Gepeto conseguiram escapar de volta para casa. Ah, Pinóquio, disse Gepeto, olhe para o seu nariz. É isso que acontece com garotinhos que mentem. Pinóquio decidiu contar toda a verdade para Gepeto. E seu nariz foi ficando cada vez menor, e menor, e menor. E de repente, ele percebeu que não era mais feito de madeira, mas sim um garoto de verdade. Ele e Gepeto viveram felizes e Pinóquio nunca mais contou nenhuma mentira. Fim. Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Tenho certeza que vocês estão muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, vocês vão amar! Quem assistiu aí, ó, o nosso vídeo falando da história do Pinóquio, né? Pinóquio, ele foi construído por um carpinteiro, por um construtor de bonecos, né, gente? Ele gostava de construir bonecos, brinquedos. E aí Gepeto construiu o quê? O boneco chamado Pinóquio. O Pinóquio, ele era feito com um material. Que tipo de material que Gepeto utilizou para construir aquele boneco, galerinha? Tenho certeza que vocês responderam aí, não é verdade? Ele utilizou a madeira, ele pode ter utilizado a tinta, ele utilizou tecidos, porque para fazer a roupinha do boneco, né, Pinóquio, ele precisou também de tecidos. Então, vários materiais Gepeto utilizou para fazer aquele lindo boneco de madeira, né? Que Gepeto gostava muito da sua criação. Gepeto tinha um amor muito grande pelo aquele boneco. É lógico, né, gente, que essa história é só uma história da nossa imaginação. Ela não é uma história verdadeira, viu, galerinha? Então, mas pegando a história de Gepeto, a história do Pinóquio como exemplo para a nossa aula de hoje, onde nós iremos falar sobre os materiais. Vocês já pararam para pensar sobre tudo que existe aí na sua volta, na sua casa? Do que são feitos a mesa, a porta, a cadeira, o copo, as vasilhas da mamãe, os seus brinquedos? Vocês já pararam para pensar quais são os materiais que as pessoas que fabricam utilizam? Gepeto, para fazer o Pinóquio, ele utilizou madeira, tecido e tintas, né? E outras coisas mais. Porém, vocês já observaram aí todos esses materiais, esses objetos que a tia Angélica falou aqui para vocês? Vocês já pararam para pensar quais são os materiais que são utilizados para fabricar esses objetos? Os brinquedos, a porta, né? A geladeira, a mesa, a televisão. Nós podemos utilizar vários objetos, podemos utilizar lã, o plástico, a madeira e outros materiais. Já imaginaram, gente? Quantas coisas são construídas e que para esses materiais existirem, para termos esses materiais, nós precisamos retirar aí algum material de alguma coisa, não é verdade? Para introduzir esse conteúdo de hoje, galerinha, eu te proponho a construir um boneco, isso mesmo. Vocês vão pegar materiais recicláveis, certo? Então, pode ser
caixa de papelão. Ah, tia Angélica, eu posso fazer com papelão? Pode. Pode fazer de tecido. Quem aí tem bonequinhas? As meninas devem ter. As bonequinhas de pano, né? Então você vai construir um boneco ou uma boneca de tecido ou de plástico, pode usar garrafas PET. Então você vai construir esse boneco, beleza? Eu quero um boneco muito criativo, galerinha. Então eu quero esse boneco bonito, pode usar lã também. Isso mesmo, ó, sejam criativos. Assim como o Gepeto foi muito criativo para fazer o seu boneco Pinóquio, seja você também muito criativo para fazer o seu bonequinho, tá certo? Utilizem o material que vocês quiserem aí, que tenha disponível na sua casa, beleza? Então, vocês vão construir esse boneco e após vocês construírem esse boneco, vocês irão responder a atividade da página 103, onde fala assim, ó, quais materiais você utilizou para construir o seu boneco? Essa resposta ela é pessoal. Cada um vai utilizar um material diferente do outro. Então, você vai colocar aí para a tia quais foram os materiais que você utilizou. Depois, na número 2, vocês vão fazer assim, ó. Esses materiais existem na natureza ou foram produzidos pelos seres humanos? Vocês sabiam que para fazermos muitas coisas que nós utilizamos na nossa casa, no nosso dia a dia, as pessoas para fabricarem esses materiais, né, esses objetos, muitas vezes utilizam recursos, materiais que já estão aí disponíveis na natureza, certo? Por exemplo, uma mesa de madeira vai utilizar o quê? A madeira, o tronco da árvore, né? Então, a partir de hoje, ó, gente, prestem atenção em todos os materiais que são utilizados. Pensem aí, ai, esse copo, o que utilizaram aí para fazer esse copo? Essa mesa, o que foi utilizado para fazer essa mesa? Então, aí vocês vão colocar aqui para a tia Angélica se os materiais que vocês utilizaram, eles foram retirados da natureza ou se foram construídos pelo homem, beleza? Por exemplo, o Pinóquio, gente, a madeira foi construída pelo homem, né? Foi o homem que construiu essa madeira ou ela já tinha disponível na natureza? Com certeza, a madeira já tem aí disponível na natureza, né, gente? As pessoas retiram aí os troncos das árvores, que não é legal, porque se retira o tronco da árvore, vai acontecer o quê? O desmatamento, não é verdade? E isso nós aprendemos que temos que o quê, gente? Temos que prevenir, temos que preservar aí o nosso meio ambiente, cuidar dele. E aí, Gepeto utilizou a madeira, né? E a madeira é um recurso que tem aí está presente na natureza. Então, vocês vão colocar aí esses materiais que vocês vão utilizar. Eles estão presentes na natureza ou eles foram construídos pelo homem? E na número 3, o seu boneco ficou parecido com algum colega? Por quê? E aí você vai, assim como o Gepeto teve muito carinho, muito amor, né, pelo seu bonequinho, você também vai ter. E aí eu quero que você crie um nome para esse boneco. Você vai criar um nome para esse boneco. Pense nas características físicas dele. Tia, o que é característica física? Como que é o olhinho dele? É puxadinho? Ah, não, é redondinho. Ele é fofinho? Ele é duro? Como que ele é colorido? Qual é a cor da roupa do seu boneco? Eu quero que você construa um lindo texto lá no seu caderno de ciências, beleza? Após vocês construírem o seu bonequinho, responda as atividades propostas no livro e faça um lindo texto lá no caderno de ciências, beleza, gente? Coloque o nome no seu boneco, fale como que ele é, certo? Quais os materiais que vocês utilizaram, por que vocês utilizaram esse material? Não precisa ser um texto muito grande, mas construa um texto criativo, beleza? E aí a tia Angélica trouxe aqui, ó, alguns bonequinhos também, alguns brinquedos. O ursinho, por exemplo, ele é um boneco feito de quê, gente? Ele é um bichinho, um brinquedo feito de quê? Feito de pelúcia.
Lúcia, né? E aqui dentro também tem um enchimento, né, gente? Ó, tem um enchimento. Então, foram utilizados vários materiais, a linha para costurar, foi utilizado um enchimento aqui que é como se fosse uma... Eu esqueci o nome desse enchimento. A pelúcia, né? E os olhinhos dele também, feito de alguma coisa. E aqui, gente, a bonequinha, né? Essa boneca foi feita de quê? De plástico, né, gente? Quais são as características dessa boneca? Se eu fosse falar sobre essa boneca aqui, né? Os olhinhos dela é redondinho, cabelinho loirinho. Isso são as características físicas da boneca. Feita de plástico, certo? Ela é uma boneca que a minha filha colocou o nome dela de Sofia, né? E aí vocês vão criar aí para cada bonequinho de vocês, para o bonequinho de vocês, criam um nome e faça uma linda história sobre ele, certo? A tia trouxe essa caixinha também de um jogo. E esse jogo, ele foi feito de quê? De que foi feito esse jogo? Ele foi feito de madeira, né? A caixinha de madeira. A madeira é encontrada na natureza? Sim. Beleza, gente? E aí vocês vão construir o textinho de vocês e faça bem criativo e responda. Não deixa de responder, não deixem aí de responder a atividade proposta na página 102 e 103. Vocês vão construir o bonequinho de vocês e depois vão responder as 3 questões e produzir o textinho. Galerinha, esse bonequinho vocês irão apresentar para a tia Angélica na nossa aula de ciências, tá certo? Na próxima quinta-feira. E aí, gente, eu gostaria que vocês tirassem uma foto e mandassem para a tia Angélica, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.